Vejam esse vídeo, que foi a minha entrada imediata na Jovem Pan, quando estava começando a invasão e depredação dos prédios públicos. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E muitas coisas mostram que a maré mudou. E a esquerda, por exemplo, ainda está presa naquele momento da narrativa do 8 de janeiro como golpe de Estado. Uma narrativa que é a narrativa desse inquérito absurdo, desse indiciamento ridículo que o Supremo Tribunal Federal fez, do qual eu fui um dos indiciados, de que houve uma tentativa de golpe no Estado refletida no 8 de janeiro. E eu digo que num primeiro momento as pessoas ficaram confusas sobre o que estava acontecendo. E eu falo, essa confusão é o problema das pessoas não entenderem o contexto do Brasil dentro da política global. Então elas não conhecem política americana e fazem uma análise porca do que está acontecendo no Brasil. Eu digo para vocês terem uma noção, eu já disse isso no ar, eu soube do 8 de janeiro quando um deputado, não vou me identificar quem foi, me ligou num domingo, eu estava em casa com a minha família, domingo, eu estava exausto depois de uma cobertura longa, e ele me falou, olha, você está vendo o que está acontecendo? E achou que estava me contando que estava acontecendo uma coisa boa, estava acontecendo um levante popular positivo. Eu corri, eu já estava com as minhas redes sociais, eu corri para entrar no ar, porque vocês vão ver minha participação na Jovem Pan, e eu fui massacrado, porque desde o primeiro momento eu disse exatamente tudo que estava acontecendo e o que ia acontecer. E aí tem gente que vai, Paulo, você é indiciado porque você fomentou o golpe. E aí eu estava falando isso com o meu advogado ontem, brincando. Ele falou assim, não, Paulo, a única coisa que eu preciso fazer é mostrar o seu vídeo na Jovem Pan para te inocentar. Porque naquele momento eu fui chamado de traidor. Que as pessoas estavam certas de fazer. O chat da Jovem Pan me massacrou. E ontem me mandaram, me chamou a atenção a minha querida Valéria Scher, me chamou a atenção dizendo, poxa, Paulo, eu só lembro de você entrando no 8 de janeiro, a única pessoa dizendo, saiam todos daí, vão todos para casa, eles vão usar isso para nos perseguir. E eu quero colocar o vídeo, quero que vocês assistam a minha participação, eu ligo imediatamente para a diretoria da Jovem Pan, mostro para eles o que estava acontecendo, porque eles não estavam cobrindo, peço para colocar o vídeo no ar e no domingo, eu estava de folga naturalmente, fazia os pingos nos is de segunda a sexta. Peço para entrar no ar para mandar as pessoas em casa e dizer a elas, para preservá-las do que aconteceu, para preservar o Brasil do que ia acontecer. Porque quem estuda e quem sabe o que está acontecendo tem a obrigação de falar, mesmo que não seja ouvido, mesmo que seja apedrejado. E até eu me surpreendo de quão impressionante foi a minha participação na Jovem Pan. Vejam esse vídeo, que foi a minha entrada imediata na Jovem Pan, quando estava começando a invasão e depredação dos prédios públicos. Coloca aí pra gente, por favor. Lívia, não gostaria de estar aqui no domingo comentando esses acontecimentos com vocês aqui. Tem duas coisas que precisam ser colocadas claramente e imediatamente. A primeira é que é compreensível a revolta popular. As pessoas estão há meses e meses protestando pacificamente e as autoridades estão surdas ao clamor popular. Mas a segunda, que precisa ser colocada imediatamente em seguida, é que, apesar do sentimento ser compreensível, a ideia de invadir o Congresso e possivelmente o Palácio é absolutamente estúpida. Essas pessoas precisam imediatamente voltar às suas casas e voltarem aonde quer que seja. E voltarem a protestar pacificamente da forma que a nossa Constituição prevê. Da forma que, na verdade, todas as constituições do Ocidente democrático prevêem. Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, eu sei e compartilho da dor dos brasileiros que estão vendo o país ir para o vinagre, mas esse não é o caminho. Ele é muito importante. Nós não podemos deixar de chamar... Óbvio que esse não é o caminho, né? Hoje é evidente que esse não era o caminho. Mas o quanto eu apanhei por dizer que isso não era o caminho no dia 8 de janeiro. Atenção, de que os brasileiros estão há anos protestando pacificamente contra a surdez das nossas instituições. Isso não se trata de revolta com o resultado das eleições, como nós chegamos aqui até a colocar no nosso gerador de caracteres. Não se trata disso.
As pessoas não estão revoltadas porque o Lula ganhou as eleições. As pessoas estão revoltadas com a forma como o processo eleitoral foi conduzido, elas estão revoltadas com a truculência com que certas instituições têm violado a nossa Constituição, elas estão revoltadas com as perseguições políticas que têm acontecido, elas estão revoltadas com a inação do nosso Congresso, principalmente na figura do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e do Senado Nacional, elas estão revoltadas com a atuação parcial do nosso Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, elas estão revoltadas com as dúvidas que elas levantaram e jamais foram sanadas a respeito do nosso processo eleitoral, claro. Elas estão revoltadas com a figura, com o perder o mané, com a falta de consideração, com a arrogância com que as pessoas foram tratadas. Não se trata de uma revolta com o resultado, com o fato do Lula ter ganhado o processo eleitoral. Essas pessoas que estão aí não têm certeza nem que o Lula ganhou o processo eleitoral. Agora, ninguém tem até hoje. Protestar de forma pacífica, maravilha, previsto. Invasão é, primeiro, errado. Errado. O que... Bom, esse é o primeiro ponto. Primeiro é errado. Não é assim que a gente age. Mas, segundo, o mais importante, e prestem atenção no que eu disse naquele momento. Isso foi no 8 de janeiro, quando estava todo mundo achando que, meu Deus, que coisa maravilhosa. E segundo, o que essas pessoas esperam conseguir com isso? O que essas pessoas esperam conseguir? Elas acham que o Lula vai renunciar por conta disso? Elas acham que o Supremo Tribunal Federal vai tomar jeito? Agora, o Alexandre de Moraes vendo uma situação dessas, o que será que as pessoas acham que vai acontecer? Que ele vai falar, poxa, vou fazer uma autocrítica, talvez eu não esteja ouvindo o povo e eles estejam falando sério. Não. O que vai ser feito é que este ato de hoje, será utilizado para uma perseguição implacável e ampla de um grupo político. Eu falo isso porque nós vivemos uma situação muito semelhante, óbvio, análoga, claro. Não idêntica, mas análoga, dentro dos Estados Unidos. E o único resultado da chamada invasão, que não houve invasão, mas houve penetração, digamos assim, porque não foi uma coisa à força, de fato, pelo povo, né? Nós tivemos indivíduos ali que nunca foram identificados, ou pelo menos nunca foram processados, de fato invadindo, e depois o povo entrando pacificamente dentro do Capitólio e do Congresso americano. Não dá para saber ainda pelas imagens se foi exatamente o que aconteceu agora, nesse momento, no Brasil. Olha, eu já chamei a atenção naquele momento para a possibilidade de nós termos agentes infiltrados provocando os chamados agentes provocadores dentro da manifestação do 8 de janeiro. Já chamei a atenção naquele momento para essa possibilidade. Eu digo que o Supremo Tribunal Federal provocou a atuação, principalmente do Alexandre de Moraes, provocou o 8 de janeiro intencionalmente, que a segurança foi retirada de forma intencional, e que nós tínhamos a possibilidade de termos agentes provocadores. E qual seria a consequência? Uma perseguição implacável. Implacável das pessoas de direita. Eu continuo. Mas o resultado final do que aconteceu nos Estados Unidos foi o que se chama de expurgo dos patriotas. Olha de quando eu usei esse termo. A administração do Biden, o Departamento de Justiça do Biden e as instituições americanas passaram a perseguir implacavelmente pessoas que, inclusive, agiram de forma pacífica, entraram de forma pacífica, convidadas pela polícia, no caso dos Estados Unidos, dentro do Capitólio. Mas a justificativa... Veja, naquele momento nós não tínhamos os vídeos do G. Dias e da turma dele recebendo as pessoas com aguinha no palácio. Não tínhamos visto vídeo de nego posando para foto. Nós não tínhamos, mas eu já tinha chamado a atenção para o que ia acontecer. Que a imprensa utilizará para construir e construirá nas próximas horas, nos próximos dias, é de que os chamados bolsonaristas não passam de um bando selvagem que odeia a democracia, que são perigosos, e isso justificará a restrição das liberdades e a suspensão das garantias institucionais. E é comum esse processo de avanço em direção a uma ditadura com a justificativa de necessidade de aumento da segurança contra um grupo político. E nesse momento, é muito triste. Essas pessoas precisam encerrar imediatamente essas atividades e voltarem para as suas residências, para onde quer que seja. Eu, de novo, volto a dizer, entendo e compartilho da revolta. Mas os métodos são absolutamente desprezíveis e estúpidos. Jornalismo é você dizer o que está acontecendo sem se preocupar com o que o público pensa. É você descrever a realidade sem se preocupar com o que a plateia vai achar. Análise é você dizer o que vai acontecer e acertar. E com isso, com essa recapitulação da minha atuação no dia 8 de janeiro, há 2 anos atrás, quando eu apanhei muito,
fui chamado de traidor, fui esculhambado, esculachado e depois indiciado por ter fomentado algo que eu chamei de estúpido, eu encerro a minha participação nesse Paulo Figueiredo Show nessa semana. Os grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.